Seja bem-vindo aqui ao canal Escrituras Expostas, onde postarei conteúdos bíblicos para enriquecer mais sua fé em Cristo Jesus. No vídeo de hoje, o tema é amar é conviver? Uma pergunta bíblica, que ressoa sobre muitos cristãos, creio eu, e há uma distinção sobre amar e conviver, embora muitos pegam a parte de amar e diz que amar é conviver. Calma aí. E por isso vamos esclarecer segundo o vínculo. Sabemos que a partir do capítulo 22 de Mateus, dos versículos 37 ao 39, nos fala a respeito de que certos doutores da lei quis questionar o Senhor Jesus ali a respeito de qual é o primeiro mandamento. E o nosso Senhor Jesus disse sabiamente que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhantemente, é amar ao próximo. E aqui confunde muito, o nosso mandamento, o mandamento que o Senhor Jesus nos deixou, é amar ao próximo também, com a nós mesmos. E isso implica porque muitos acham que o amor ele deve ser um sentimento, quando na verdade ele não é um sentimento. Ele é um mandamento que Jesus nos deu para também a sua igreja. Mas amar é conviver. Tem muita gente que acha que você tem, apesar do amor de Cristo ao próximo, você tem que conviver com todos, se relacionar com todos. Calma aí, não é bem assim. Calma aí. Vamos à parte. Vamos aqui abrir em 1 Samuel, capítulo de número 24, 25, para nos ilustrar um pouco mais, esclarecer as coisas que de fato venha saber mais sobre este assunto. Vamos ler os versículos seguintes. E eles disseram, ele foi aos currais, versículo 3. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna e eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Então entregarei nas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor e de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacasse Saul. Este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei meu Senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou o rosto em terra. Depois disse: por que o rei dá atenção aos que dizem que pretendo fazer de mal? Hoje pode ver com os teus próprios olhos, o Senhor te entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu te matasse, mas eu te poupei. Não erguei a mão contra meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. E aqui nos fala a respeito, da parte que Davi teve uma oportunidade grande de atacar Saul, porque Saul vinha perseguindo Davi a ponto de querer matá-lo, de eliminá-lo. Só que Saul teve uma necessidade e precisou entrar nessa caverna. E esta caverna estava também em Davi, onde houve uma grande oportunidade, inclusive até seus soldados instigaram a querer matar Saul. Só que Davi ali, ele poupa a vida de Saul. Só que também Davi, ele precisa sair. Neste momento, precisamos também entender e compreender que Davi, ele fala diretamente a Saul que não quer fazer nenhum mal, embora muitos tenham dito isso.
E ele explica que achou oportunidade para querer matá-lo, mas não quis, poupando a sua vida. Isso aqui também volta também uma ênfase, né, que Davi, ele, mesmo sabendo, mesmo poupando a vida do seu senhor, de Saul, ele não conviveu com Saul, porque ele sabia que se ficasse com Saul o tempo todo, Saul o mataria. Por diversas vezes Davi teve que ir para a caverna, estando no palácio, por conta de Saul querer matá-lo. E aqui é um ponto que Davi amava Saul, só que Saul não amava Davi. Então a convivência diminuiu, rompeu. Por quê? Porque cada um tinha objetivos diferentes. Davi amava seu senhor Saul e respeitava, e Saul queria sempre matar Davi, perseguir Davi, e por isso Davi sempre vai sair de cena para que o seu senhor não o toque. Mesmo tendo esse respeito todo que Davi tinha por Saul, ele precisou sair imediatamente da presença deste rei que queria fazer o mal. Isso também nos reflete a nossa vida real, porque nem todas as pessoas são como Davi, que esboça amor, que esboça respeito, que esboça comunhão, harmonia, paz, tranquilidade. Não, muitas pessoas são como Saul, na maioria delas, porque sempre quer nos perseguir, nos afrontar, querer prejudicar, fazer o mal. Então o que devemos fazer com essa pessoa? Devemos fazer que nem Davi, devemos apenas respeitar, amar, não fazer nenhum mal contra elas, mas também não devemos conviver com ela. Nenhum cristão é obrigado a conviver com aquele que tenta fazer o mal na sua vida. Não é porque devemos amar, é que também devemos conviver. Outro exemplo também extraordinário também do nosso próprio Jesus, onde a multidão por diversas e diversas vezes estava ali rodeando o nosso Senhor, mas Jesus, ele sábio, foi orar e escolheu 12 para que andasse com ele. Ou seja, de uma multidão de diversas pessoas, ele escolheu andar com 12. E desses 12, o que mais tinha intimidade eram apenas 3: Tiago, Pedro e João. Então seja seletivo, porque o nosso Senhor Jesus também foi seletivo em suas escolhas. Infelizmente, mesmo tendo Judas ali também, que o traiu. Então tem pessoas que às vezes escolhemos, mesmo selecionamos, para que fazemos parte da nossa vida a possibilidade de nos trair. Então fique atento também a isto, que isso também serve também de colírio para seus olhos, estar atento a conviver com tais pessoas. E a convivência, deixar de conviver com a pessoa não significa que você vai ficar de mal, virar a cara, criar uma amargura no coração e nunca mais falar com essa pessoa. Também não é isso, não é você criar um rancor dentro do coração, um ódio, não, de maneira nenhuma. É só você ficar tranquilo no seu canto, ter a paz, ter tranquilidade, amar essa pessoa, que às vezes tem pessoas que devemos amar de longe, porque de perto ela destrói as nossas vidas. E deixa eu ver, eu ia trazer outro exemplo também. Em Hebreus, né, se não me falha a memória, capítulo 12, vai dizer que devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verei a Deus, o nosso Senhor. O que isso quer dizer para nós? Ande em paz com todos. Andar em paz não significa ter relacionamento com todo mundo. É você conviver com todo mundo, significa isso. É você ter uma harmonia, você ter uma tranquilidade, ter um respeito. E que isso também não venha te prejudicar. Não existe você querer uma comunhão com uma pessoa onde essas pessoas querem lhe prejudicar. Porque até os próprios apóstolos também tiveram divergências, tiveram também problema. Em Galatas capítulo 2, o apóstolo Paulo ali tem uma briga ali com Pedro. Em Atos, né, em Atos dos Apóstolos, quando Paulo, do capítulo 16 e antes disso,
ele começa a andar com Silas, porque antes Paulo andava com Barnabé, porque houve uma briga grande entre Paulo e Barnabé, os dois viviam juntos, harmonia, só que um queria ir para um lado, outro queria para o outro. O que aconteceu? Gerou uma grande contenda, e o que houve ali, cada um decidiu seguir para um lado, mas antes ele tratou, ficaram de bem, mas cada um foi para o lado. Consequência boa nisso aí é que ambos foi para lados diferentes, e onde foi propagado o evangelho, ou seja, o chamado do Senhor ainda se intensificou, mesmo um indo para um lado e outro para o outro lado. Então, caminhos distintos, mas o chamado ainda continuou perpetuando na vida deles, saíram evangelizando, buscando o Senhor, e assim Deus operou também na vida deles. Então, assim, perceba que também Paulo saiu de um vínculo aqui de Barnabé. Não é os dois aguardou a amargura de um do outro, não, mas que há momentos que é necessário romper esse vínculo, né, de convivência, para nos fazer bem, para que também não nos prejudique a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus. E é isso que devemos seguir. Amar não é conviver. Seja educado com todos, evite maus relacionamentos, seja seletivo e também fique esperto, porque há muitas pessoas que infelizmente não têm esse pensamento de amar, de cuidar. Infelizmente não tem pessoas que vão querer destruir apenas só por você não fazer nada. E é isso aí. Mas tenha sabedoria, age com prudência, né? Que você vai trilhar ainda mais o caminho de Cristo. E assim, o cristão ele enfrenta diversas lutas, mas tem de bom ânimo, siga a palavra do Senhor, pratique cada vez mais. E aqui eu vou ficando por aqui. Deus abençoe e até a próxima, se o nosso Senhor Jesus permitir.